Pai nosso que estais nos céus. Isso é a introdução. Aí a primeira petição é: santificado seja o teu nome. E aí, esse pedido, nós temos visto que Jesus Cristo nos ensina a pedir assim, porque a gente não tem capacidade de cumprir com essa missão, cumprir com esse objetivo. As pessoas só têm capacidade de alguma coisa porque Deus concede. Veja, o que é que a gente poderia ter que não fosse concedido por Deus? Os irmãos conseguem citar alguma coisa? Nada, não é? Nada. Então, nada. Na verdade, tem uma coisa que nós temos que não vem de Deus. Isso. É o pecado. A única coisa que nós temos que não vem de Deus é o pecado. E é justamente esse pecado que nos impede de cumprir isso que Jesus nos ensinou a pedir. O pecado corrompe o que nós oferecemos a Deus. Então, como é que eu santifico a Deus? Eu santifico a Deus quando eu executo os meus serviços, o meu trabalho, seja você um patrão, ou seja você um empregado, quando você os executa de uma forma de acordo com o que Deus exige. Ninguém consegue. Por mais que você tente, não consegue. E esse pouquinho que você não consegue, mancha tudo de bom que você fez. E por Deus ser santo, zeloso, Ele não aceita nada manchado. Ou vem perfeito, ou Ele não aceita. E aí a gente se torna incapaz, mesmo tendo conhecido a Ele, sendo regenerado, a gente mesmo assim é incapaz de servir a Ele. Veja essa passagem aqui, por exemplo. 1 Coríntios, capítulo 4. Que essa pergunta que o apóstolo Paulo faz, ela é interessante. 1 Coríntios, capítulo 4, o versículo 7. Veja o que diz. Pois, quem é que te faz sobressair? O que é sobressair, irmãos? Se sobressair é você fazer melhor do que o outro, sabe? Digamos, o irmão Lorivaldo se sobressai em cima de todos nós aqui. Sabem quê? Na solda. Quero ver quem chega nos pés do homem. Então, ei, temos que ser justos. Ah, não, aqui a gente apanha. Em ajeitar a mola de caminhão, essas coisas, o Senhor se sobressai. Se sobressair é isso. Só que Paulo está perguntando assim para o Senhor: quem foi que fez o irmão Lorivaldo se sobressair sobre os outros irmãos na questão da solda? Quem fez? Deus. Entendeu? É isso que Paulo está dizendo. Olha, se você é melhor do que alguém em alguma coisa, foi Deus que fez você ser melhor do que essas pessoas. Aí depois ele pergunta assim: e que tens tu que não tenhas recebido? Mostra alguma coisa que você tem que não foi recebido por Deus. Não vai ter nada para apresentar, sabe? Então tudo que você tem foi dado por Deus. Aí ele trata agora dos nossos pecados. E se o recebestes, por que te vanglorias como se não tivesses recebido? Ou seja, por que você se gaba, se orgulha, se sente superior, como se isso fosse capacidade sua? Que vergonha! Então, qualquer coisa que nós fazemos, nosso orgulho, qualquer coisa, mancha as nossas ofertas a Deus. Por exemplo, saímos de casa para cá para prestar o nosso culto a Deus. Isso é ou não santificar o nome de Deus? É. Mas esse nosso culto foi perfeito do jeito que o Pai exige? Foi e não foi. Os dois têm razão. Não foi porque nós não temos essa capacidade de ser tão perfeito. E foi porque nós apelamos para quem? Para Cristo.
Entendeu? Então, nós dizemos: Senhor, perdoa-nos, no Senhor a te confessamos. Não temos essa capacidade. Purifica-nos, santifica-nos e recebe nosso culto das mãos do teu Filho. Então veja, aí o Pai recebendo das mãos do Filho o que nós oferecemos a Ele, o Pai recebe com alguma ressalva? Hein? Não. Ele recebe de bom grado, ele se alegra com isso. Veja aí agora, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Parece aqueles bichinhos preguiça, todo encolhidinho assim, não? 2 Coríntios 3, 5. Veja o que diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. O que é suficiência? O que é suficiência? Porque o apóstolo Paulo está dizendo: olha, a nossa suficiência vem de Deus. O que é isso? É isso. A nossa capacidade de fazer algo, de ser assim, vem de Deus. Então ele está dizendo que nem capacidade para raciocinar nós temos. A gente recebe tudo do alto, até a capacidade de pensar. Então não tem do que a gente se gloriar, e a gente tem que entender que, olha, é exigido de você que santifique o nome de Deus. Pai, santificado seja o teu nome. Ou seja, me dá essa capacidade, me ajuda a ser assim. Age de tal maneira que seja assim. Faz de uma forma que o teu nome jamais não venha a ser santificado. Isso, meus irmãos, é você ter consciência de que para santificar o nome de Deus só é possível assim. Salmo 51:15 diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Salmo 51:15. Olha, a compreensão abre, Senhor. Por que, Senhor? Se não abrir, pode falar, passa para o Tamir ali, Carlão. Por isso que ele está dizendo. E o homem pode até abrir, para falar só besteira, né? Para pecar. Até essa condição de vida e de fôlego e de condição vem de Deus. Mas o pecar vem do próprio homem, não é? Ele usa a força que Deus deu para atuar contra Deus. Então ele recebe de Deus. Teve alguém até que fez uma comparação, né? Ele disse que seria igual um pai de família, amoroso, dedicado, que sai para trabalhar, passa o dia trabalhando, para dar o melhor conforto à sua esposa, e quando chega em casa ele não sabe, não é, que dá aquele carinho à esposa, que dá atenção à esposa. Então ele é bom em tudo para a esposa, mas ele não sabe que toda a riqueza que ele dá para a esposa usa com adultério, para atrair o homem com o dinheiro que ele dá a ela. É mais ou menos, né? É mais grave para com o nosso Deus. Nós pegamos a capacidade que ele nos dá de raciocinar, de agir, não é? De fazer algo para atuar contra ele, né? A riqueza dele contra ele a gente faz. Eu queria, para a gente ver o quanto o nome de Deus independe de nós para ser santificado, que vocês abram no Salmo 76. Salmo 76. Veja como não depende de nós a que o nome de Deus venha a ser santificado. Salmo 76, 10 a 12. Ele diz assim, Salmo 76, 10 a 12. Pois até a ira humana há de louvar-te, e dos resíduos das iras te cinges.
Fazei votos e pagai ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo entre os reis da terra. Então, pensemos aqui, se o povo de Deus, né, toda a igreja que ainda existe aqui na terra, resolvesse sabotar o nome de Deus, me digam, como seria? Aí Deus na terra não seria louvado, o nome dele na terra não seria santificado, é assim? Não, Deus não depende nem precisa de ninguém, para que o nome dele seja santificado, seja no céu, seja na terra, porque o que ele está dizendo aqui, está vendo a maldade do homem, está vendo a ira do homem, está vendo os pecados dos homens, Deus será santificado até nisso. Como é que Deus vai ser santificado na ira do homem? A ira do homem há de louvar a Deus, como? Por causa dos atributos. Qual é o atributo que Deus vai manifestar para se tornar conhecido e o nome dele ser louvado por manifestar esse atributo? Ira, justiça, zelo. E aí, a punição sobre essa maldade, inclusive se nós resolvêssemos sabotar, não é? Vamos fazer um complô contra Deus, ninguém santifica o nome dele. Até isso santificaria, porque Deus iria exercer o seu juízo, a sua justiça. Então, o nome de Deus sempre vai ser, irmãos. Aí nós precisamos pensar, então para que Deus pede que a gente santifique o nome dele? Se no fim das contas vai ser santificado. Faz sentido isso? Faz sentido para vocês? Se no fim das contas o nome de Deus é santificado, você o santifique ou você lute contra, no final vai ser santificado? Qual o sentido então da gente orar? Pai, santificado seja o teu nome. Isso, ou seja, quando a gente faz assim, quem é recompensado? É Deus que é recompensado? Somos nós. Quando nós oramos, quando nós santificamos o nome de Deus, quando nós damos nossos dízimos e ofertas, quando nós obedecemos o Senhor, nós não enriquecemos Deus em nada. Ele continua sendo o mesmo, mesmo quando a gente não fazia isso. Agora nós, aí é outra história. Então, quando a gente diz, Pai, santificado seja o teu nome, não é? É porque a gente reconhece isso, que Ele é soberano, que Ele está acima de nós, e nós precisamos dEle. Na verdade, o que Jesus está fazendo é dizendo o seguinte: ninguém merece ter o nome de Deus nos lábios, ninguém merece carregar na vida o nome do Pai. Mas vou dar esta honra para vocês, vou presentear vocês com esta honra. Podem santificar o nome do Pai, podem pedir para santificar, e aí quando você faz isso, vem benefícios para você só, não é? E para quem está à sua volta. Mas Deus, Ele continua sendo o mesmo, todo o momento. Os irmãos entendem isso? Então vamos terminar lendo 1 Crônica. Por isso que Davi, ele fala assim, em 1 Crônicas, capítulo 29, do 13 ao 16. E é interessante porque aí você começa a perceber, quanto mais você acha que tem capacidade de santificar o nome de Deus, menos você está fazendo. E quanto mais você percebe que não tem essa capacidade, mais você já está santificando o nome dele. É tipo o fariseu e o publicano quando subiram no monte, né, para orar. O fariseu levantava os olhos para os céus e dizia: graças te dou, ó Pai, porque não sou igual a esse pecador, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu oro, eu jejuo. E aí Jesus Cristo disse: esse desceu pior do que subiu, não foi justificado. Já com o publicano, batia no peito, o pecador, nem tinha coragem de levantar os olhos para o céu e dizia: sê propício a mim, pecador. Aí Jesus diz: aquele desceu justificado. Então, quanto mais nós entramos na verdade, que é que nós não somos nada, mais temos essa condição dada por Deus.
1 Crônicas, capítulo 29, do 13 ao 16. Davi tinha essa consciência. Ele diz assim: agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu? Veja, essa pergunta é muito forte. Ele era o rei, mas ele estava perguntando como se não é nada, porque ele sabia que não era nada. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas. Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. Porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos como os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra. Não temos permanência, Senhor, nosso Deus. Toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa, ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Veja, é essa consciência que nós precisamos ter. Então, orem mais, pedindo que o nome de Deus seja santificado e pedindo para que Ele te capacite para isso. Porque se não vier dele, você jamais conseguirá fazer isso de maneira que você seja agraciado com as bênçãos do Senhor nosso Deus.